Fala pessoal, tudo tranquilo? Nessa aula, na verdade, nessa semana eu tenho uma proposta um pouco diferente para vocês, né? Essa é uma semana de aplicação para a gente aplicar no contexto do Arduino algumas coisas que a gente aprendeu no contexto geral do C. Lembrando que o Arduino basicamente é C, né? A linguagem que o Arduino usa. Então, essa semana é mais para vocês lembrarem como é que eu trabalho com o Arduino do que outra coisa, né. Óbvio que a gente vai, num exercício, numa aplicação, exercitar vetores, que foi o nosso conteúdo, vetores e matrizes, mas no caso é vetor, né, se resolve com vetor o problema que eu vou sugerir para vocês. Então o que que acontece? Qual vai ser o nosso hardware, tá, que a gente vai trabalhar? Aqui no eu estou usando nosso Tinkercad, tá, mas eu vou obviamente mostrar para vocês na prática, já está montado aqui. Tá feio, mas o que importa é mostrar para vocês de fato funcionando. Então esse circuito aqui é literalmente aquele circuito, a única di esse circuito que está mostrado ali. A única diferença é que aqui eu estou usando um Uno, porque no Tinkercad não tem o Nano, que é o que eu estou usando aqui na prática. Quem tiver o Uno, usa o Uno na prática. Quem quiser usar o Tinkercad, fica à vontade, né? Quem tem o Nano, usa o Nano, o Mega, enfim. Não importa muito. Essa aplicação não vai importar muito qual dos Arduinos a gente vai trabalhar. Uia, perdão, né? Então, esse é um exemplo de uma coisa que acontece bastante, que é a utilização do display de 7 segmentos. Como eu expliquei para vocês, a gente não vai trabalhar com funções aqui, tá? Tampouco usar a função map que o Arduino já disponibiliza. Por quê? Porque eu quero que vocês exercitem a base. É muito importante que vocês saibam a base para depois extrapolar e usar coisas mais avançadas, que na verdade uma função não é mais avançada. Então tem que saber como funciona. Isso que para mim é fundamental. Então o que que acontece? O display de 7 segmentos basicamente são vários LEDs. Ele pode ser anodo comum ou catodo comum. No caso do que a gente vai utilizar, e esse também meu na prática, é um anodo comum. Ou seja, aquela bundinha positiva do diodo, né, eu decorei isso simplesmente pensando no A e no K de um diodo ou de um diodo ou LED, né. Então deixa eu mostrar para vocês, porque isso é interessante, tá. Foi como eu decorei, demorei, né, para decorar na verdade. Então o meu diodo, ele é esse elemento aqui, né. Nossa, desculpa aí que tá terrível, deixa eu desenhar melhor, espera aí. Jesus amado, terrível, hein, terrível. Então tá, prometo que vai ser melhor agora. Tá, então o meu diodo, ele é esse cara aqui, ó. Tô tentando, pessoal. Então eu sempre penso num A, se eu olhar ele assim, né, eu vejo um A aqui. Tá? Então o anodo é esse carinha aqui. E se eu olhar do outro lado, eu consigo ver um K. Então o catodo é esse aqui. Tá? Então o anodo comum, né, o anodo comum, ele basicamente, dentro desse carinha aqui, eu tenho uma sequência, uma coisa que eu até já desenhei aqui, né? Eu tenho essa sequência aqui. Aqui faltou as setinhas para indicar que são LEDs, tá, pessoal? Mas eles são conhecidos como anodo comum porque o anodo deles são todos ligados juntos dentro, tá. Então eu vou alimentar, no caso, o pino central, tanto faz um ou outro, tá. E nos pinos do meu display de 7 segmentos eu tenho cada um dos segmentos, tá. É meio chato como ele numera, mas até nesse sentido o Tinkercad é bem interessante, ele coloca o nome do pino lá. Então se eu tiver um dispositivo físico, eh sei lá o que que aconteceu aqui. Apitou alguma coisa. Ah, tá, é o meu multímetro que eu deixei ligado, perdão. Então eu tenho aqui, ó, o A, o B, depois eu vou para o C aqui embaixo, ó, daí eu continuo D, E, vai entender? Daí aqui o F, o G e depois o DOT, tá? O DOT também tá ligado a um ponto, tá? Então como esse carinha aqui ele é um anodo comum, eu vou alimentar ele com uma tensão positiva aqui, né, que é o comum, aqui, tanto em cima quanto embaixo.
Tá? Então eu vou alimentar ele positivo em cima e eu vou ligar cada uma dessas patinhas a um resistor, que esse resistor é justo para não fazer, para não queimar esses diodos que tem aqui dentro, esses LEDs. E depois, até isso aqui vai me ajudar vocês, eu vou ligar com um resistor de 440, tá? 470, desculpa, bem um valor bem comum. E eu vou ligar nas portas, isso é bem importante para o código, né? Eu vou ligar o A na porta 2, o B na porta 3 e assim por diante, tá? Até a porta 9 que vai ser ligado ao pontinho aqui. Nem precisaria ligar teoricamente, mas vou ligar. Então, qual vai ser o objetivo de vocês aqui? Tá? Obviamente, primeiro simular esse circuito, fazer acender, isso é uma coisa básica, né? Então, quem tem a possibilidade de montar um circuito, monta, tá? Quem não montar esse circuito pode fazer a simulação aqui no Tinkercad, funciona direitinho, tá? Mas qual que é a tarefa de vocês? Eu quero que vocês façam duas funções, na verdade, uma função, o mais importante é fazer uma função. Tá? A função ela vai ter que, dado um número, né, ligar corretamente os segmentos. Tá? E como é que vai ser codificada essa informação numérica? Tá? Então eu vou codificar num char sem sinal, né? Ou no inteiro de 8 bits, se eu for pensar. Tá? Então eu vou codificar com o primeiro sendo A, o bit mais significativo sendo A, e eu tenho A, B, C, D, E, F, G e o pontinho ali do display de 7 segmentos. Daí eu até coloquei um exemplo aqui para vocês. Tá? Então, se eu quero, por exemplo, fazer o número 1 no display de 7 segmentos, eu vou ter que codificar essa informação dizendo que o segmento A está desligado, o B ligado, o C ligado, o D desligado e todos o resto desligado. Eu só vou acender o segmento B e o segmento C. Então, pensando num código, numa codificação, digamos assim, para essa informação, o hexadecimal 0x60, porque é exatamente 6 aqui e 0, né? Não esqueçam do hexadecimal, equivale à informação que eu quero enviar para uma função. E a função, pessoal, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que ligar corretamente os segmentos. É muito parecido com a função que eu sugeri para vocês fazerem lá no início, ainda na revisão, para fazer uma transformação de numérico, decimal para binário, né? Eu tenho que saber qual bit está ligado ou desligado para acender o display. Muito importante, tá, pessoal? Esse display de 7 segmentos, por ele ser anodo comum, ele é ativo baixo, né? Para esse LED ligar, para esse diodo conduzir, né? Isso aqui são LEDs, sabe? Eu esqueci da setinha, né? Até deixa eu botar a setinha daqui. Deixa eu botar a setinha aqui. Todos esses boca aberta tem essa setinha indicando que são, né, LEDs, mas enfim. Esses carinhas, eles acendem quando na porta eu escrever um nível lógico baixo, tá? Então essa informação que eu codifiquei aqui pensando no nível lógico alto, né, é bem fácil, né? Na verdade, se eu quero ligar o LED, eu tenho que zerar. Tá? Então, para codificar isso no complemento, basta usar o operador complemento, que é um operador que existe no C, que é o til, ó. Uou, o til. Tá? Então, se eu, por exemplo, tenho 0, 1, 0, 0, 1, tá? E eu faço til esse valor, eu vou setar todo mundo que está 0 e vou resetar todo mundo que está setado. Tá? Isso é a mesma coisa que escrever til e o valor aqui. Til x vai fazer o complemento de de todos os valores. Tá? Isso é muito mais, isso aqui é mais uma sugestão, essa codificação, não precisa seguir exatamente a risca, vocês podem codificar isso já pensando no complemento, ou seja, dizer que o número 1 é, na verdade, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Não sei se faltou algum assim, mas espero que vocês tenham entendido. Então, o que acontece? Depois de codificar todos os números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 9, eu quero que vocês coloquem essas codificações num vetor, que tenha exatamente o índice do número que ele quer representar.
Tá? Então percebam como aqui eu já estou entrando na seara dos vetores. Tá? Então o primeiro elemento desse vetor, que é o índice zero, tem que trazer consigo a codificação do zero. Perceberam daí que que basta que eu indexe com um número e ele vai buscar na tabela, isso conhecido como tabela, na tabela o valor correto para setar exatamente os carinhas que eu quero setar. Né? Então vocês têm duas tarefas básicas essa semana, tá? A primeira tarefa é fazer uma função que, dado um valor enviado, busca quais bits estão setados ou não, ligando correspondentemente, tá? Do 2 até o 9, né? Do A até o DP, né? Que é o dot point, corretamente os LEDzinhos do display de 7 segmentos. Essa é a função para realmente ligar, né, digamos assim, para fazer acender o display de 7 segmentos. Outra tarefa é fazer essa codificação corretamente, claro, num vetor, colocando todos os números de 0 até 9. Tá? Então vai ser um vetor de 10 posições, onde cada elemento, né, é a codificação do número que ele quer representar. Tá? E o tema total da semana é fazer literalmente um contadorzinho, né? Então esse carinha vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai voltar para zero. Tá? Então é literalmente mostrar um contador de 0 a 9, só que sem usar funções, tá, pessoal? As únicas funções que vocês vão poder usar é digital write, para escrever na porta, e o resto é tudo lógica que vocês têm que pensar. Então é um desafio? Claro que é um desafio, né? Isso aí é mais para vocês lembrarem como é que eu programo no Arduino, vocês já devem ter programado. E aí, mais perto do final de semana, até para o início da semana que vem, eu vou postar uma das N soluções para essa tarefa. Então, repetindo qual vai ser a tarefa. Primeiro é fazer uma função que, dado um valor char sem sinal, no caso um byte, vai varrer os bits e vai ligar correspondentemente cada um dos segmentos do display de 7 segmentos. Tá? Isso indifere da codificação, inclusive. Tá? E o segundo passo é fazer a codificação de cada número conforme isso é, na verdade, isso para todo mundo ter, digamos assim, a mesma codificação, tem que assumir que o primeiro bit, o bit mais significativo é o A, daí segue segmento B, C, D até o DP, tá? Daí isso aqui vai ter que ser uma tabela, vai ser um vetor, tá? E vocês podem usar isso e percebam que é uma coisa interessante, porque vocês vão indexar com o número. Exemplo, se tu indexar esse vetor com 1, o resultado vai ter que ser 0x60, vai ter que ser literalmente o elemento daquele índice. Eu sei que muita gente não pegou ainda a ideia de se fazer, de como se fazer isso, tá? Mas eu quero que vocês aí pensem um pouquinho e vão tirando as dúvidas comigo durante a semana, tá? Prometo para vocês que, não digo na sequência, mas ainda essa semana, mais perto ali da aula de quinta, talvez para o final de semana, para o início da semana que vem, eu vou mostrar, vou fazer um vídeo literalmente da coisinha funcionando bem certinho, até fazendo animações mais interessantes, que nem essa aqui eu fiz bem rapidinho, né? Então, fazendo simulações como essa aqui, eu espero que esteja carregada ela, né? Que é bem simples. E, pessoal, né, só para vocês terem uma noção, acho que não sei se aparece o código aqui. Esse código é uma linha, literalmente. O programa principal é uma linha, tá? Para vocês terem uma noção de como é fácil ligar e desligar um segmento aqui, tá? Óbvio, né? Eu quero que vocês façam isso mais pensando também na codificação dos números. Aqui eu não fiz números, tá? Eu só estava testando para ver se a simulação funcionava direitinho, né? Então, é isso aí. Boa sorte aí, pessoal. Quem nunca trabalhou com Arduino, me manda uma mensagem, né? Ou espera um pouquinho, porque eu vou gravar já um vídeo explicando a base aí do Arduino essa semana. Mas, a princípio, todo mundo deve ter uma noção básica de como se trabalha com o Arduino nesse ponto, né? Essa cadeira é a segunda já de programação e muitos só usaram o Arduino
na primeira cadeira, né. Mas enfim, qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem bem, aquele abraço.